Gente, olha, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Elas em Foco mulheres incríveis, com histórias incríveis, cheia do poder, né? Então vou começar aqui, olha, da minha direita, Michele Petri, tudo bom, jornalista? Que delícia! Gente, vocês não me disseram que seria tão aprazível assim. Uma cozinha maravilhosa, Bárbara, linda, Renato, essas companheiras aqui de bancada. Eu tenho certeza que a gente vai falar sobre muitas coisas e ajudar muito a todas vocês que estão nos assistindo. Obrigada pelo convite. Estou super feliz. Imagina, vai ser tudo de bom. Também recebendo Raquel Galinatti, que é delegada, tudo bom? Tudo bom, uma honra realmente estar aqui ladeada com mulheres tão poderosas. E também a Selma Nunes, que é advogada, né, trabalha ali no âmbito cuidando mais da família. Muito obrigada também. Muito obrigada pelo convite. Eu trabalho com mediação, gestão de conflitos e trabalho muito com direito de família. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Bom, gente, a gente tem aqui, eu vou explicar para vocês como é que funciona a nossa dinâmica. A gente traz temas para vocês e aí vocês colocam aí a opinião de vocês dentro desse tema. Fiquem muito à vontade, a casa é de vocês. E para a gente começar esse primeiro tema, a gente vai falar um pouquinho sobre sororidade. Gente, olha, sororidade ela é o quê? A união e a aliança entre as mulheres, que foi baseada na empatia e no companheirismo em busca de alcançar um objetivo em comum. Lá para os anos 70, mais ou menos, se ouviu a começar a falar sobre a sororidade, mais ou menos, uma mulher que se chamava Kate Millett, né, que ela trouxe essa pauta para nós e significa irmã a palavra. Ela deriva do latim e é muito legal, né? Chama irmã, né? Olha que legal o significado. E há mais ou menos uns anos atrás, essa palavra tinha sido meio que esquecida aqui no Brasil, pelo menos. E aí, uma artista, dentro de um reality show, trouxe essa palavra de volta. E aí foi um boom, né? Onde virou tatuagem no braço de todo mundo. Que aqui no Brasil é assim, né? Empatia deve ser a palavra mais tatuada e sororidade a segunda palavra mais tatuada. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu queria que vocês me falassem aí um pouquinho dentro disso, né? Essa união das mulheres, né? Como é para vocês olhar, né, o feminismo, né, sem o julgamento? Pode começar, Michele. Eu acho que a gente tem que começar dizendo que existe uma enorme diferença entre ser feminista e ser feminicida. A gente confunde um pouco, né, o quanto o padrão do feminismo é assertivo, é positivo, e em Deus a sororidade, quanto quando a gente tem o perfil de olhar para outra mulher e admirá-la, elogiá-la, quando a gente está saudável no nosso emocional e é capaz de, portanto, olhar para o outro com essa saúde no olhar, com olhos mais meigos e menos críticos, aí eu acho que a coisa pode funcionar. E não só pra gente. O legal de falar sobre sororidade é que ela respinga na outra, né? A gente pode ser exemplo para muitas relações de sogra e nora, por exemplo, que são relações dificílimas, de filha e mãe muitas vezes, porque a gente está falando de conflitos de gerações. Nós estávamos conversando, eu e Bárbara, nos bastidores, dizendo o quanto a gente vive um tempo precioso em que a gente pode ensinar nossas filhas a darem as mãos para outras garotas e dizerem, estamos juntas. É verdade. Nós temos as mesmas dores, temos os mesmos perfis e podemos conquistar as mesmas coisas sem que a gente precise ser, né, necessariamente adversária. Por que não parceiras de um mesmo jogo onde ninguém precisa perder? Para eu ganhar, você não precisa perder. Então, acho que dito isso, é possível sim a gente elencar a sororidade não apenas como uma opção, mas como um meio de vida. A gente pode sim passar, a partir de hoje, olhar para as pessoas com esse olhar mais meigo mesmo, mais parceiro, né? Olhar para as mulheres e dizer, puxa, Bárbara, você é linda, eu tô tão feliz de estar aqui. Essas mulheres incríveis que têm muito a nos ensinar também. Então, eu acho que é muito treinar esse olhar todos os dias para que ele se torne um hábito e não mais uma opção. Né? Raquel, você tem uma profissão super diferente, né? Na minha opinião, é muito corajosa, parabéns, né? Como é que é para você, quando você está ali no âmbito, trabalhando como mulher, num ambiente totalmente masculino, né? Tem essa questão onde você se sente ali, né, um pouco desamparada no sentido de ter uma outra mulher, ou tem hoje mais mulheres trabalhando com você?
A polícia é um ambiente predominantemente masculino, justamente por algumas... Realmente, a profissão é uma profissão de risco, você não sabe o que vai acontecer no mesmo dia, a gente tem várias... são dias dinâmicos, não temos rotina, e talvez por isso os homens optam mais pela profissão policial do que as mulheres. Mas, na minha opinião, as profissões elas não deveriam ter gênero, elas não deveriam ter opções de acordo. Essa profissão é de homem, essa profissão é de mulher. Eu acho que aos poucos a gente vem quebrando essas barreiras de estereótipos de profissões que são predominantemente ainda masculinas. Ainda temos no total da segurança pública aqui no estado de São Paulo 17, 18% de mulheres policiais. Claro que muitas vezes a gente percebe um acolhimento muito forte dos pares para que a gente esteja ali inserida sem nenhum desconforto. Só que em outras situações, quando de repente estamos entrando em esferas ou áreas que antes não eram ocupadas, como por exemplo o cargo de liderança. Existe uma tentativa de boicotar a mulher, não só na sua autoestima profissional, como também de tentar desqualificar essa mulher no ambiente de trabalho, como se ela tivesse que, por exercer algum cargo de liderança, ela tivesse que provar ser merecedora a todo instante, sabatinada a todo instante, colocadas em armadilhas a todo instante, para que o mínimo erro fosse dimensionado, amplificado e pudessem falar, olha, tá vendo? Ela não merece estar ali. Então, essas situações, claro que a gente sabe que a polícia é um reflexo da sociedade. Estamos caminhando, sim, lentamente, mas estamos caminhando para a desconstrução de uma sociedade predominantemente machista e patriarcal. E eu achei muito interessante quando você falou algumas diferenças entre feminismo. Quando soa o feminismo, o feminismo ele soa, de repente, pessoas tentam utilizar a palavra de forma pejorativa, como de propriedade de ideologias ou de esquerda, por exemplo, fossem. O feminismo nada mais é do que a luta pela igualdade real entre homens e mulheres. Não é a superioridade de um sobre o outro, é realmente o espaço da mulher que está sendo conquistada agora, porque até um tempo atrás nós mulheres não poderíamos votar, por exemplo, não poderíamos trabalhar. Então é uma situação em que a gente precisa dessa evolução. Agora, quando a gente desqualifica ou deixa como propriedade de ideologias, automaticamente outra ideologia fala, então não me pertence. A luta pela igualdade entre homens e mulheres não pertence a nenhuma ideologia, é sobretudo uma luta de direitos humanos, é isso que eu acredito. Sim. E é legal fazer um parênteses nisso, porque é muito interessante quando a gente coloca o feminismo, não apenas ideologicamente falando, mas deixando claro que não é excludente. Empoderar uma mulher não desempodera um homem, né? Um não precisa excluir o outro. Então, eu acho que dar voz a uma mulher é um ato até de inteligência. Nós temos sensibilidades e temos dons que são muito peculiares, né, da raça feminina. Então, eu acho que essa junção de poderes, ela é tão inteligente, ela é tão necessária. E precisa ficar claro que não é uma exclusão, né? Selma, você ainda acha que o homem, ele ainda é o centro da sociedade? Ele ainda tem esse lugar? O centro é do homem? Na verdade, nós vivemos numa sociedade machista, né? numa sociedade ainda com veios importantes, né? do patriarcado, mas, no entanto, não se pode dizer hoje que o centro da sociedade ou das questões sociais estejam só nas mãos dos homens, muito pelo contrário. Nos últimos 30, 35 anos, e aí eu quero retomar essa questão da sororidade entre as mulheres, né? Nós tivemos diversas maneiras que as mulheres começaram a se relacionar. E nós também não podemos deixar de falar que esta questão, a forma com as quais as mulheres se relacionam, tem muito a ver com várias características sociais, características educacionais, culturais. Então, tudo isso, ela permeia
este universo de relações entre as mulheres. Felizmente, com o avanço, né, da mulher na sociedade, já participando de várias áreas, né, na polícia, no jornalismo ela tem ganho também um grande espaço, né, na advocacia, onde que era uma profissão enormemente fundada, masculina, né? Hoje nós temos a maior parte do nosso corpo, né, da advocacia, nós temos muitas e muitas mulheres, então nós temos que perceber todas essas relações como relações culturais e históricas. A partir disso, as mulheres têm entendido que precisam se ajudar mais, se aproximar mais e ver que elas não são adversárias. Elas são pessoas que devem se unir para poder ampliar o seu foco de atuação. Eu ainda acho que existe muita disputa entre as mulheres. A gente até brinca e fala assim, né? Uma mulher, ela se arruma para outra mulher e não para o homem, né? Ainda, vocês veem ainda que tem essa disputa? Eu vejo, olha, na minha opinião. Acho, só para aproveitar o gancho, claro. Eu acho que sim, tá. Sim. Há disputa, não há como dizer sempre que vai não. ter, né? Não sempre tem jeito vai também, ter. né? Sempre vai ter. Nós vivemos numa sociedade muito competitiva. Sim. Extremamente competitiva. E aonde a mulher tem que lutar também com o espaço do homem e da mulher, essa competição se acirra. Aumenta, mais né? ainda. Eu acredito que a competitividade ela é fomentada justamente pelo ambiente masculino. O ambiente masculino, tudo bem, ele aceita as mulheres, mas eles implicitamente dizem algumas. Algumas vão ter espaço aqui, não todas. Você pode ter até espaço aqui porque você é legal. Ela já não é. Você é interessante, você é bonita, você é inteligente, ela não é. Então, fomenta-se... É seletivo, né? Não. Fomenta-se a desunião para que as mulheres, elas não troquem ali, não estejam unidas para que falem. Não é um espaço somente para uma. Todas vão ter espaço aqui. No ambiente que já está demarcado predominantemente pelo masculino. Então, quando a gente vai avançando e vai ocupando espaço, automaticamente há uma necessidade de que todos tenham uma evolução, seja essa pessoal ou profissional. Sim, com certeza. Eu acho que é legal a gente levantar também a questão de que nem toda competitividade é negativa. Sim. Se a gente adotar um olhar de atleta olímpico e entender que nem todos os dias a gente vai ser o centro da atenção e nem todos os dias a gente vai ser a pessoa mais brilhante da roda, é possível conviver e coexistir com alguém que seja tão brilhante quanto. Então a gente também precisa entender que competitividade, que estar num mesmo ambiente compelida a lutar por um brilho que pode ser meu e pode ser seu também, sem te excluir, porque a competitividade negativa, ela quer excluir o outro. Enquanto que a positiva, ela quer dar espaço, ela entende que é espaço. O jeito como eu crio meus filhos é exatamente esse. Vocês são especiais e são únicos. E para a mãe, que é minha amiga, os filhos dela são especiais e únicos. Então, todos vocês devem ter espaço. Michele, você foi Miss, né? Como é que foi para você lidar? Porque ali tem uma competição, né? A sororidade ali, ela fica meio que na corda bamba. Sororidade era um assunto ainda não aplicável. Não existia ainda ali, né? Sobretudo num ambiente onde garotas estão disputando por conta de suas belezas. E, obviamente, que a gente está abrindo esse leque para uma beleza intelectual, que, obviamente, é mais irrisória, mas ela existe ali, ela é considerada. Sim. Então, existem mulheres muito bonitas competindo por um título. Mas o legal é que quando termina tudo aquilo, todo aquele espetáculo, que é muito mais para quem está assistindo do que para quem está vivenciando, é muito bacana que todas nós ficamos amigas. E esse é um praxe, né? E claro que dentro da sociedade das misses e de todas as sociedades do mundo, existem as pessoas que são legais e existem as pessoas que não lidam bem com a derrota. Né? Mas, ok. Eu só acho que pra gente falar de paz entre as mulheres, a gente precisa ter esse olhar de que a outra também merece brilhar. Sem que isso nos fira, né? Sem que isso seja uma ofensa para o nosso brilho. Eu acho que esse é o primeiro passo. Muito legal. Eu achei até, esses dias faz um tempo já, eu vi na internet um vídeo super legal, onde eles vendavam os olhos das pessoas e aí a pessoa lavava os pés da outra, sem saber o que era. E aí uma das cenas era a patroa lavando o pé da sua secretária, né, da sua funcionária ali.
E ela não sabia, então ela lava os pés ali. Tá? Quando elas tiram a venda, que ela vê quem que ela está lavando, elas começam a chorar e se abraçam. E ela fala, eu preciso muito de você. Né? Então você faz o meu dia acontecer. Sem você a minha casa não andava, sem você a minha vida não teria, né, uma ordem. Então eu achei lindo esse vídeo, porque realmente é isso, né? Se vocês pudessem escolher alguém para lavar os pés, uma mulher, uma outra mulher, que você pudesse aí homenagear nessa tarde, quem que vocês homenageariam? Com certeza, sem sombra de dúvidas, a minha mãe. Não tenho dúvidas. Maravilhoso. Eu não tenho a minha mãe aqui, a minha mãe foi recolhida e certamente se tivesse aqui seria alguém que eu faria e faria com muito prazer. Foi uma mãe incrível e que me transformou na mulher que eu sou, sob todos os aspectos. Mas eu lavaria os pés de duas mulheres, eu dividiria essa lavagem. Seriam a minha sogra, que é absolutamente incrível, e eu tenho esse olhar para minha sogra de gratidão, de ter trazido ao mundo alguém que eu amo e que contribui muito para a minha vida, e a minha filha, que é uma mini empoderada e que tem esse olhar muito generoso para as garotas que ela classifica como amigas. Da então geração é uma dela, garota né? que eu sei que vai ser muito especial para esse mundo. Eu lavaria os pés das duas. Você, Selma? Eu, como Michele, infelizmente não tenho mais mamãe, né? Eu E também a mãe- não, a mãe- infelizmente. A mãe é Não única, tem né? jeito, Nosso a number mãe one. seria realmente a pessoa escolhida. Mas eu escolheria minha irmã mais velha, porque ela que foi que abriu, né? Abriu o caminho para todas as outras. Hoje nós somos em 4 e sempre a primeira filha, né? É aquela que tem todos os reveses familiares e que abre caminho para todos que vêm depois. Nós estávamos até comentando sobre a questão de criação hoje, como é que tá diferente isso também, né? Onde a gente também tenta mostrar para os nossos filhos, nossas filhas, essa questão, né, de olhar para o outro, né? A gente vai falar daqui a pouquinho também, um pouquinho sobre maternidade, a gente vai entrar mais nesse assunto já também. Mas é muito importante a gente abrir os olhos dessa geração, né? É uma geração que ela já vem um pouco mais avançada, com a mente lá na frente, com um pouco mais ansiosa também, né? Mas a gente precisa ser essas mulheres que realmente vão levar esse legado de uma forma suave. Até a Raquel falou sobre a questão do feminismo, né? É engraçado, uma coisa que eu tenho curiosidade, né? E vocês me digam se vocês também concordam. As mulheres que lutam pelo feminismo, elas não são femininas. A maioria, em questão de assim, roupa, de cabelo, elas têm um perfil que foge um pouco. Vocês acham que isso é legal? Ou você acha que isso não tem nada a ver com a forma do que elas vão representar? Olha, eu sinceramente, eu entendo que isso não tenha Nada a ver. muita relação. Porque quando nós estamos falando do feminino, nós estamos falando em gênero, né? E a questão feminista, ela é tão mais profunda, ela vai tão além de tudo isso, que é direitos para todos. E outra, não é só para a mulher. Fala-se só em feminismo, mas quando nós falamos em mulher, a mulher gera a sociedade. Então, você veja, se você está lutando por um espaço que seja aberto, que seja ocupado, você, na verdade, você não está lutando só pelas mulheres. Você está lutando pela sociedade como um todo. Porque sem as mulheres, essa sociedade não existiria. Não há como falar só em feminismo como uma ação voltada apenas para a mulher. E a mulher, ela vê isso. E isso está na base do feminismo. Ela entende o feminismo, enquanto filosofia, entende que a questão social da sociedade como um todo é que faz parte dessa luta. Porque não adianta você lutar só pelas mulheres. Você tem que lutar pro avanço de uma sociedade. Pelo todo. Muito bom. Eu gosto de pôr fogo na mesa. É assim que eu gosto. Elas tenho um invocam olhar assim. diferente. Eu tenho um olhar diferente. Eu sou mentoreada pelo Roberto Chiniachik e uma vez o Roberto me disse assim: por que você continua se vestindo e se comportando como Miss com todo o know-how que você construiu nos bastidores? As pessoas precisam saber. E eu disse para ele: porque a minha beleza tem que ser insilenciável.
porque a minha imagem tem que ser insilenciável, porque as pessoas têm que parar de coexistir, de correlacionar a beleza com a burrice, a beleza com a futilidade, Exatamente. o jeito de se vestir com o seu caráter, o seu valor com a roupa que você elenca para, por exemplo, dar uma entrevista ou ir trabalhar. Então, Muito é legal. possível sim. Eu tenho uma grande amiga, Priscila de Sá, que é a maior palestrante feminina de liderança feminina aqui no Brasil. Linda, vaidosa, perua, incrível e que eu adoro e em Muito quem bom. eu me inspiro muito. Então, Perfeito, eu acho perfeito. que a gente precisa, né, levantar Tem olhares que ter, né? Tem que ter. né? Tudo é um equilíbrio, né, gente? Mas aí eu brinco e eu falo, eu gosto de pôr fogo nessa mesa aqui. Bom, gente, um dos nossos temas, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre dinheiro. Olha, dinheiro sempre foi para algumas pessoas um problema e para outras a solução. E eu quero saber aqui para as nossas convidadas aqui. Dinheiro é solução ou é problema, hein, meninas? Me contem aí. Eu penso que tudo que é contribuição é sempre solução. É que a gente precisa entender que para performar na vida, a gente sempre performa com o mundo particular que a gente é, com todas as crenças e paradigmas que a gente carrega, né, Bá? Sim. Então, assim, não é uma questão só do dinheiro em si, é da prosperidade, da abundância, o quanto a gente merece ter uma vida facilitada com o favor de Deus. Então, tem gente que acha que servir a Deus é servir a uma penitência. A gente tem que sofrer para ter as coisas, né? O amor sofredor. Eu não concordo. Eu acho que Deus é favor, é bênção, é alegria, é amor. E tudo que combina com isso é a prosperidade. É a não falta de nada que é realmente importante. Se a gente tem uma vida com dinheiro, a gente está falando de ter uma vida com conforto, de ter uma vida com condição, de se eventualmente acontecer uma doença, você poder se curar num ambiente legal, né? De poder educar seus filhos com qualidade, de poder viver uma vida bacana. Então, onde pode haver problema numa situação com dinheiro? Aí a gente pode escutar, mas o dinheiro em excesso pode sim corromper corações. prejudicial. Mas será que é o dinheiro? Ou será que são os valores? São as pessoas? São as crenças? São todas aquelas verdades absolutas que você chamou para si, enraizou e disse, a vida é isso, né? O quão é importante a gente dissolver, colocar num funil do que deve ficar, o que deve ir. Eu tinha muito essa angústia e eu morei fora há um ano. Morei em Portugal. E em Portugal eles têm uma visão, né, em relação ao dinheiro muito interessante, em relação à humildade num conceito geral muito interessante e muito diferente da nossa. E é legal a gente Conta morar pra gente. fora para que a gente abra essa mente, né? O quanto o dinheiro é sim um mérito que é de herança divina, não é uma conquista. Ah, se eu for um bom cristão, eu terei dinheiro. Já é uma herança garantida. Você não dá a sua herança para o seu filho se ele merecer a sua herança. Você dá porque é um direito genuíno dele, né? E eu tinha muito essa angústia. E eu desenvolvi um aplicativo, Bá, chamado My Vibes, que é gratuito, para ajudar o máximo de pessoas possível a alterarem suas realidades, inclusive em relação à vida financeira. É possível, sim, você utilizar verdades absolutas erradas a seu favor através das afirmações positivas, né? Então, se a gente pensar que lá em Gênesis, quando Deus disse, haja luz, tudo aconteceu, o quanto a gente pode criar com a nossa boca e com as nossas frases nossa palavra pessoais. tem muito poder, Exato. né, Michele? Eu acho que é muito isso, né? A gente O quanto- pode projetar isso, né, Exato. Selma? O que você acha? É Exatamente. Eu solução, acho problema? que eu concordo com a Michelle em algumas questões. Eu entendo que o dinheiro, ele tem aspectos positivos e aspectos negativos. No seguinte sentido, você precisa saber como esse dinheiro vai ajudar você na sua vida. Concordo quando você diz que é a forma com a qual você olha o dinheiro, você vê o dinheiro, é que ele pode ser um complicador na sua vida. Muitas vezes as famílias se desestruturam, né, por uma questão financeira, né, e acabam esquecendo que essa questão financeira, ela vem às vezes até com uma série de desafios para que a própria família consiga se entender dentro daquele universo de dificuldade. Eu entendo que tem pessoas, a grande questão, se você desvaloriza o dinheiro, você tem que valorizar o dinheiro e não desvalorizá-lo ao ponto de achar que ele não pode te ajudar. O dinheiro, ele tem a sua função dentro da sociedade. Né? Hoje nós sabemos que nós nada podemos fazer, né, numa sociedade principalmente capitalista como a nossa, sem o dinheiro. Mas se nós soubermos, né, utilizar o dinheiro, usar o dinheiro de uma forma adequada,
nós vamos conseguir fazer com que toda a nossa realidade possa ser transformada. E isso não importa muitas vezes se é muito dinheiro ou pouco dinheiro. A forma de relacionamento, acho que com o dinheiro, talvez na infância, Selma, né? Não sei como era a relação de vocês, os pais, na infância, como que era o dinheiro para vocês, assim? Como que o pai tratava? Ah, o dinheiro é sujo. Ah, não, o dinheiro é bom. Como que era? Na minha opinião, o dinheiro, ele não é um problema. O problema está nos valores, de repente, ganância ou avareza, ou valores de criminosos, torpeza, em relação a tentar se apropriar de forma indevida do dinheiro, patrimônio de outras pessoas. Então, o dinheiro em si não é um problema. Muito pelo contrário, ele soluciona diversas situações e que sem o dinheiro, algumas vezes não poderiam ser solucionadas. Mas é complicado quando a gente está numa sociedade que muitas vezes as relações são superficiais, as relações são líquidas, rápidas, igual o filósofo Bauman fala, e que de forma uma liquidez em relações, em um primeiro momento as pessoas elas querem ser aceitas pelo que elas aparentam ter. Muitas vezes elas nem têm o dinheiro que aparentam ter. E isso cria como se fosse uma valoração para ser aceita ou ser qualificada em determinado ambiente, em determinada sociedade. Aí a gente vê que é uma inversão de valores completa. Todos nós temos os nossos trabalhos honestos em busca de ter uma condição digna de vida. Sim. Agora, a partir do momento em que a gente extrapola ou desvia o foco, na minha casa eu sou classe média, fui criada como classe média, nem abundância e também nunca nem escassez. Sempre tive a sorte de sempre ter condições de poder estudar, etc. O dinheiro ele nunca foi colocado na minha educação como se fosse uma qualidade inerente à pessoa. O dinheiro ele não é qualidade para qualificar pessoas. Na minha família, vou retomando a tua questão, na minha família, o dinheiro sempre esteve intimamente relacionado com o trabalho, né? Porque o meu pai trabalhava, a minha mãe era costureira, trabalhava em casa. Então, todas as coisas, nós fomos ensinados que todas as coisas que entravam para a nossa casa, elas eram fundamentalmente vindas através do trabalho. Então, essa relação dinheiro e trabalho, ela sempre teve muito presente. E aí, a partir daí, você vai criando características próprias, e aí você consegue estudar, às vezes com dificuldade, você consegue fazer uma série de coisas e aprende que o valor do dinheiro, ele está justamente nas coisas que você vai utilizá-lo, e não efetivamente da forma que você o obteve. O dinheiro vai servir você, não você vai servir o dinheiro, né? É meio isso. Eu cresci numa família. Meu pai era de classe média alta e minha mãe de origem super humilde. Então, eu poderia ter vivido uma dicotomia. Poderia, mas o legal é que apesar das crenças particulares de cada família, né? Porque a gente aí tá elencando avós, tios e etc. Não só a educação que a gente recebe dos pais. Eu escutava muitas coisas dissonantes das duas partes. Enquanto uma parte acreditava plenamente na abundância, a outra acreditava plenamente na escassez. Mas entre os meus pais tinha uma linguagem muito equalizada que era: o foco não é o dinheiro. O foco é a realização. Então eu cresci escutando que eu seria capaz de ser feliz e ter dinheiro. O que eu vejo é que às vezes as pessoas criam seus filhos com essa dúvida na cabeça. Eu vou ser feliz ou eu vou ser rico? Falar, né? O dinheiro traz felicidade. Eu nunca escutei essa frase. Todo mundo fala isso. Era claro que a felicidade independia do fato de existir ou não dinheiro. O que eu tinha que buscar na vida era me realizar, fazer, obviamente, um trabalho digno, mas que me realizasse. Então, eles me proporcionaram uma coisa que eu acho fundamental. Eles me deram a chance de escolher aquilo que me faria feliz a vida toda. Não porque eu ficaria rica, mas porque o dinheiro seria a consequência da minha felicidade e não o contrário. Eu não seria feliz porque eu era rica, eu seria rica porque eu era feliz. Então, eu acho que isso essa foi a lição mais especial que os meus pais me passaram. Que legal, olha, e assim, hoje a gente vive também numa sociedade, né, gente, extremamente capitalista, como a gente estava falando, e as redes sociais, ela tem trazido ali
um quê de ostentação, né? A gente vê aí, tem algumas blogueiras, algum pessoal aí, gente, que é uma ostentação assim, que a gente fica passado, né? O mundo em colapso, em caos, e a pessoa lá ostentando. Não que ela não possa, gente, o dinheiro é dela, faz o que ela quiser. Mas vocês acham que isso é ruim também para essas gerações que estão vindo agora? Olhar aquilo, eu tenho 25 anos, eu já sou milionária, eu já tenho uma Ferrari. E aí o cara de 25 anos fala, cara, eu acabei de sair da faculdade, eu tô estagiando, ganhando R$1.500, sou um fracassado. Eu acho que a fantasia e o mundo irreal da televisão, ele foi transferido para as redes sociais. Hoje, muitas pessoas, elas ficam muito mais nas redes sociais como YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, do que na própria TV. Então, dessa forma, a gente tem que deixar bem claro que muitas vezes o que a gente vê não é da própria pessoa. São permutas, patrocínios, são formas de divulgação do produto, daquele luxo que está sendo vendido, e não é a vida real. Então, o perigoso é as pessoas confundirem, de repente, aquela fantasia, aquele mundo criado e comprar como se realidade fosse. Isso tem que ser muito, muito cauteloso. Eu entendo também que as redes, na verdade, elas trazem justamente o que o mundo capitalista, né, puramente ensina, né, na verdade. Então, nós vivemos ali nas redes sociais um mundo maravilhoso. Ninguém aparece lá chorando, reclamando. Não, a maioria das pessoas aparecem sorrindo, felizes, né, com a família, com os amigos, fazendo viagens e etc, dizendo que conseguiram isso, conseguiram aquilo. Então é difícil. Eu costumo até dizer que mesmo na rua, né, quando a gente observa as pessoas conversando, umas reclamando com as outras, você não vê nenhuma criticando a si própria para o outro. Né? Ela fala assim, nossa, aconteceu isso, mas foi o fulano que fez isso para mim. Ninguém assume a sua real responsabilidade dentro do programa que está ali passando, dentro da informação que está passando. Então, a rede, ela traz muito isso. Agora, hoje nós temos uma possibilidade, uma infinidade de situações que nós podemos aproveitar da própria rede. Depende de como você vê a rede. Exato. Hoje está tudo disponível. Você pode utilizar a rede social, todas as redes sociais, de todas as maneiras. O que nós temos que nos prevenir é de que forma nós estamos vendo essa rede. Nós precisamos olhar com um olhar crítico. E nós precisamos também absorver as coisas interessantes que ela traz. As coisas, os novos cenários, né, que ela nos apresenta. Então, ela não é de todo ruim. Não dá para dizer que a internet, ela invalida, né, todo o processo pelo qual a gente demorou anos para chegar. Não, ela deu um boom na humanidade, né? Eu acho que a gente evoluiu absurdo, né? Depois que veio a internet. Depende realmente da forma que você usa a rede. Sim. E eu acho que ela tocou num ponto muito pessoal, mas que respinga, mais uma vez, em todos nós, a autorresponsabilidade. O problema, eu acho, que não é o quão as pessoas podem ou não ostentar aquilo que possivelmente tem ou não tem. O mercado de luxo cresceu muito e é um mercado amplamente apreciado por muitas mulheres. O que eu acho é que realmente a gente tem que botar reparo no olhar por trás, né, desse mercado de luxo ou de um mercado fake que foi construído para catapultar uma influencer a um novo nível. Eu acho que muitas vezes o que a gente vê pode servir muito de inspiração para que a gente conquiste coisas na vida e não o contrário. Não de depressão ou de motivo para a gente se sentir diminuído. Depende muito de como você enxerga a sua vida, de como você se enxerga, e por isso que a autorresponsabilidade, quando a gente vai navegar na internet, é tão importante. Quem eu sou na fila do pão e quem eu sou frente ao sucesso do outro, né? Eu sou alguém que vai mirar nesse sucesso e também conquistá-lo, ou eu sou alguém que vai se sentir diminuída frente a outra pessoa que passou na minha frente ou que por algum motivo performou melhor que eu. A gente tem sempre que olhar para o nosso olhar primeiro e depois olhar para o olhar dos outros, porque eu acho que esse é o caminho do sucesso, saber quem você é na história primeiro. Total, com certeza, concordo com você. E até quero saber de vocês, né? Porque assim, hoje a gente vive numa sociedade, a gente não sabe como é que vai ser a nossa aposentadoria, tudo tem mudado, né? Como é que vocês planejam o futuro
de vocês em relação à questão de o dinheiro. Vocês poupam dinheiro, vocês investem. O que vocês acham que é legal? Como mulheres bem-sucedidas, até para quem está nos assistindo, ter um norte. Olha, poxa, então eu vou fazer um investimento, olha que legal. Então eu queria que vocês dessem aí um pouquinho desse norte para a mulherada que está nos assistindo. Eu sou bem conservadora, eu não faço investimentos mais audaciosos, é poupança mesmo e guardar. 0,5, 0,3 ao mês, Bem ali tá tudo conservadora. certo. Do que eu não entendo, eu prefiro não arriscar. Até porque eu lembro que vários amigos, eles investem em bolsa de valores e quando veio a pandemia, do nada, todo mundo perdeu uma grana absurda ali na bolsa de valores e eu tava lá com meu dinheirinho na poupança. Eu prefiro, eu não entendo de economia dessa forma. Muito bom. Eu cresci, eu acredito que nós todas aqui crescemos escutando que o melhor meio de investir dinheiro era em imóveis. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro, foi uma coisa que eu fiz. Uhum. Hoje, com um filho de 13 anos e uma de 6, o de 13 já fala sobre investimento financeiro com uma propriedade que é assustadoramente apaixonante, porque você pensa que uma criança de 13 está acabando de entrar na adolescência e já tem know-how para falar de investimento. Então, eu não seria transparente se eu dissesse que eu sou uma exímia investidora, mas eu tô aprendendo muito com ele. A gente está entrando agora nessa seara de investimento financeiro, que eu acho que é o futuro mesmo. É o futuro, Tenho lá alguns imóveizinhos que eu consegui comprar com o meu trabalho e a gente tem uma vida legal, graças a Deus, mas eu acho que o futuro realmente é o investimento. E você, Selma? Eu também. Como a doutora falou, a questão eu sou bem tradicional. Conservadora também, tradicional. Conservadora. Mas assim, não fui para poupança, né? Não fui para poupança, porque realmente a poupança tá muito difícil. Tá muito difícil. Tá triste. Mas eu consegui comprar um imóvel, né? Uhum. Um imóvel bom, né? Um imóvel que pode me garantir a minha aposentadoria. Uhum. E também investi muito em estudo, né? Em trabalho. Então, eu me formei jornalista, me formei advogada, atuo nas duas profissões e vivo do meu trabalho. E todo o fruto do meu trabalho, ele vai justamente para essas questões envolvendo imóveis, porque é o mais fácil. Vocês já foram consumistas? Ou não? Assim, Eu como sou é? extremamente Você é consumista. Você não tem cara de que é, Raquel. Eu não. Essa foi surpresa Olha pra o mim, segredo hein? sendo revelado. Muito consumista. Sério, Raquel? Então, por isso Conservadora que eu consumista. Ela enche muito, né? Porque ela vai gastando. Já fez alguma loucura, assim, de compra que você falou, fiz e depois você falou, Não, eu nunca me ai, arrependo ai. das compras. Nunca. É. Eu compro, eu já uso no mesmo Ah, dia. igual eu também, gente. Esse é o macacão nosso eu mal, tô então, usando, Raquel, a eu tô gente não se usando aqui pro arrepende. programa, né, de TV. Já vim aqui. Tá maravilhosa, chiquérrima. Mas eu... Não, eu não me arrependo de comprar. E nem... Eu também não gosto de fazer dívidas para Tá. comprar. Então, Você é uma consumista consciente, vamos dizer assim? Não fico me endividando Tá. para depois não conseguir pagar. Né? Ah, sim, não, o endividamento ele não casa muito bem com a possibilidade de uma aposentadoria mais tranquila, né? Eu também, eu sou consumista, eu gosto de comprar muito, gosto, mas assim, também tudo dentro do limite. Às vezes Tá. a gente passa. Dá uma exageradinha, final do ano, às assim, vezes né? dá uma Viagens. exagerada, mas a gente logo volta. E não tem como falar de mulher sem falar em Ai, é consumo, né, difícil. gente? É uma A relação- gente é muito cara. Não é? Nós somos muito cara, gente. É cabelo, é maquiagem, é unha, é joia, é roupa. Ai, meu Deus, eu vou até parar de falar nesse assunto, entendeu? Vamos mudar o tema? Vamos mudar o né, tema. Bárbara? Vamos fazer o seguinte: a gente já falou sobre dinheiro, já falamos aqui, né, sobre sororidade. E agora eu quero falar um pouquinho sobre, gente, maternidade versus profissão. É legal que aqui a gente tá meio a meio na mesa aqui, né? Eu e Michelle já somos mamães, Raquel e Selma ainda não, mas a gente quer ter essa experiência, a gente também quer saber, né, Michelle? Porque a gente tem curiosidade também de saber como é que funciona a profissão de vocês se vocês fossem mães. Selma, você, jornalista, advogada, né? Já escreveu que você falou, pra Diário Policial também? Sim, eu fui repórter, de polícia perdão. no jornal durante muitos anos, né? Uhum. Escrevi um livro também, Carandiru, 25 anos, porque eu participei da cobertura, né? Olha. Na época, lá em 1992. Seria difícil, né? Realmente conciliar, né, a vida de jornalista, que nós, né, trabalhamos aí em média 16, 17 horas, né?
Nós teríamos que, evidentemente, combinar com os parceiros aí para poder. Agora, eu acho que tudo é possível, né? Hoje não tem mais essa fronteira, né, fechada para a mulher que trabalha e tem filhos. Eu acho que filhos fazem parte da vida ou não, né? Quando a pessoa opta por não ter filhos também, né? Porque a gente também tem que entender que a mulher não tem filhos como finalidade de maternidade, né? Ter filhos também para uma realização apenas pessoal, isso aí seu filho vai ser infeliz, né? É outra coisa. Então, eu acho assim, você tem que tentar ajeitar as coisas, como as coisas vão se dar naquele ambiente, naquele dia a dia do trabalho com os filhos. Tudo é possível, eu acho que tudo dá para se ajeitar, sim. E você, Raquel? Eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que se a gente tivesse filhos com todo o trabalho que a gente tem, claro que um jeito seria dado, mas eu gostaria de colocar outra reflexão aqui. Eu optei por estudar e queria, para passar no concurso público, ser delegada de polícia. No meu entender, não estou falando que isso é o correto. Sim. Eu achava que se eu não focasse única e exclusivamente no profissional, de repente eu não conseguiria atingir os meus objetivos. Consequentemente, eu casei tarde. Estou com 46 anos, eu casei com 44. Recente, casadinha nova. Tá em lua de mel ainda. Com a igreja fechada somente pra gente, que foi no final de semana da pandemia. E o Padre Beto, queria mandar um beijo pra ele, meu amigo, ele falou, então vamos casar. Você já tava com todas as proclamas, certinho. Tudo certinho. E eu tinha também, não estou falando que é certo ou errado, eu estou falando experiência própria. Eu queria ter filhos, mas antes eu queria achar o amor da minha vida. Eu não queria ter filhos por produção independente ou ter filhos porque fosse um objetivo. Quando conheci o meu marido, aí foi uma dificuldade. A gente ficou 1 ano e meio fazendo fertilização in vitro, não deu certo. Agora a gente tem outras. Aí agora eu tenho que maturar uma ideia se eu quero ter filhos. Sim. Que não seja de forma, no caso, biológicos, né? Filhos biológicos. Adotar, né? E isso eu gostaria de falar, porque muitas mulheres elas têm tabu para falar. Sim. O fato de você... nós temos um relógio biológico que todos falam, que é a reserva ovariana. Sim. E o óvulo, desde que a gente nasce, nós vamos perdendo vai mês a mês. envelhecendo, né? Não é nem envelhecendo, a gente vai perdendo a quantidade e, claro, envelhecendo junto. E quando você se depara em querer ter, eu preferi também com a fertilização assistida com médicos, para que eu tivesse o principal tem uma objetivo, possibilidade saudáveis, né, maior de fertilizar ou não tem nada a ver? Era assistida para que a gente pudesse ter filhos saudáveis, embriões saudáveis, e dessa forma foi realmente, não houve viabilidade porque eu estava com baixa reserva de óvulos e também a qualidade, né, pela idade. Então as mulheres elas não podem também se ludibriar porque elas olham na televisão, algumas famosas, eu nem critico as famosas que estão sempre falando me engravidei com 50 anos, engravidei com 48 anos, porque de repente é uma forma de se autoproteger. Cada corpo é um corpo também, né? Não. Isso cria esperanças de a gente falar cada corpo é um corpo. A mulher tem até um determinado prazo. Depois disso, são fertilizações... com 50 anos já fica bem 48, bem difícil, 46. São fertilizações feitas muitas vezes não com o próprio óvulo da mulher. E a gente que está olhando ali, a gente acredita em algo que é uma desinformação. Então, a gente tem que... claro que todo mundo tem o seu direito de não expor como foi feito o seu filho. Mas não desinforme as pessoas para que as pessoas não se iludam com algo que não vai acontecer. Sim. Não, com certeza. E complementando, eu só gostaria de acrescentar o seguinte... necessariamente, você, por exemplo, vou falar do meu caso especificamente. Eu nunca pensei em ser mãe, por exemplo. Né? Não era um sonho teu. Não era um sonho, não era um objetivo, não era uma coisa assim que colocada para você como um fim a ser atingido, certo, né? Então, e eu tenho várias amigas da minha geração que também têm essa proposição, essa escolha.
E às vezes as mulheres, né, nós que estamos aqui nessa mesa de mulheres, às vezes as mulheres são muito taxadas com relação a isso, né? As pessoas falam que as pessoas são realizadas se for mãe, parece né? Não que tem muito que isso. você é obrigada a ser mãe, né? É verdade. E na verdade, isso não é uma imposição. Tem que ser realmente uma escolha. Sim, né? Exatamente. Eu até vi um post que eu achei péssimo, assim, que a pessoa falou assim, eu amo ser mãe, não, amo meu filho, mas não amo ser mãe. Então, pra que então você vai fazer como isso? Como essa criança ela vai viver com a mãe já repudiando amo meu o fato filho, de mas ser mãe. não amo ser mãe. Eu já vi mães com vergonha de falar que são mães. De repente, mães que queriam esconder os filhos ou escondem os filhos. Isso é cruel. É melhor que você não tenha filhos, né, Michele? E você como mãe, agora eu quero ouvir a tua versão. De um casal lindo, incrível. Pode pegar meu babador, produção, que agora vamos babar nesse casal. Arthur, 13 anos, Caterine, 6. Minhas paixões. Mas eu acho lindo e de verdade, parabéns às duas, ouvir mulheres falando do fato de não serem mães de um jeito sem articulações, de um jeito maduro, sem manipulações, porque realmente a maternidade não é um protocolo. A maternidade é uma decisão genuína, que tem que ser intrínseca, tem que bater, latejar lá dentro, né, Bárbara? Com certeza. Eu acho que no meu caso, eu já tinha esse sonho desde muito pequena. Eu me lembro de ter a idade da minha filha e dizer que eu queria ser mãe de um casal. Eu sou a primogênita da família, então meu sonho era ter um irmão mais velho. E aí, dentro desse sonho, desse espectro que eu tinha de maternidade, eu queria um filho, homem primeiro, para proteger a caçula que teria o irmão mais velho. E que seria canhota essa caçula. Acho lindo, né? As mulheres canhotas. Eu sou canhota. E ela é canhota. Minha filha é canhota e é a caçula. E o meu filho é o primogênito, como eu desejava. Mas esse era um sonho que pulsava no meu coração. E eu tive a sorte de encontrar muito cedo meu namorado. Nós temos 20 anos de relacionamento. E eu tenho 40. Então, ele foi praticamente meu primeiro namorado. Nossa, é verdade. E ele tinha esse sonho de construir a família, né? Então, foi muito legal, porque nessa trajetória toda que nós fizemos juntos, os sonhos, eles muitas vezes não eram unilaterais, eles tinham essa via de mão dupla. Né? A gente se encontrava em muitos sonhos. Então, eu comecei a trabalhar na TV muito cedo. Eu fui descoberta numa aula de balé clássico aos 8 anos por uma Hunter da TV Bandeirantes, onde depois eu viria a desenvolver meu trabalho de maior projeção. E então eu também conquistei a minha independência financeira muito cedo. Eu acho que, no meu caso, os sonhos aconteceram muito rapidamente, porque eu comecei a vivê-los muito rapidamente, muito cedo. Então tudo veio ao encontro daquilo que eu criava. Mas eu quero deixar aqui também, Bá, uma reflexão, que quando a gente deseja, a gente já está dando um sinal para o universo se rearranjar para colapsar os desejos. Eu acho que a função de nós todos, como filhos de Deus, é a expansão. E a expansão só pode ser possível se a gente sonhar primeiro, né? A gente tem que sinalizar. E eu sinalizei muito cedo que eu queria essa família de comercial de margarina, que, claro, né, sem esse rótulo da perfeição, mas a questão da mesa posta com as crianças e muita risada e muita diversão. Então, eu acho que eu deixei esse sinal tão claro que o universo foi generoso e colapsou isso para mim. Eu sou plenamente apaixonada pelos meus filhos e eu realmente não seria a Michele que eu sou se eu não tivesse essas duas lindezas na minha existência, de verdade. Assim, abrir mão hoje, tem muitas mulheres, né, que elas elas acabam tendo ali, né, a maternidade e elas precisam optar entre abrir mão da sua vida profissional e ser mãe, né? Então, é difícil também, né? A gente tem lá os 6 meses de licença maternidade. Sim. E depois o mercado já quer que você produza, as pessoas já querem que você vá pra cima. E aí tem aquilo, o filho ficou doente, acontece alguma coisa. É muito difícil, não é? É difícil, sobretudo quando é um sonho. E aí, quando você quer a realização, você não quer uma realização parcial, né? Sim. Você quer uma realização completa. Então, realmente, é muito difícil. Eu tive a sorte de também poder pausar o meu trabalho. Então, quando o Arthur nasceu, eu pausei meu trabalho por 5 anos. Quando o Caterine nasceu, pausei meu trabalho por 5 anos, porque eu tinha construído essa independência e tinha um parceiro que também me sinalizava, estamos juntos, então isso vai ser respeitado, isso vai ser possível. E foi incrível. Mas eu imagino que toda decisão, ela tenha o contraponto, né? Então,
para essa mulher que está nos assistindo, que sonha com a maternidade e não tem a chance de pausar a sua vida porque precisa trabalhar, a solução. A gente só precisa realmente fazer uma agenda que faça sentido pra gente. Não faz sentido eu deixar meu filho aos 6 meses? Então, tenta fazer uma poupancinha, uma rede de apoio, né? legal. Alguém que você tenha ali Acho pra, que é possível. pra te ajudar nesse sentido. Eu tenho né? um sobrinho que eu amo de paixão, veio agora. Tem um ano e é aninho e pouco. piquititico. Mas a minha cunhada trabalha, continua trabalhando, meu irmão também. E eles dividem a tarefa de igual forma. Se o menino tá doente, ele vai, o meu irmão troca a fralda, dá banho no menino, faz a comidinha do menino. E eu acredito que assim, se eu tivesse o meu filho, que ainda estou pensando, né? Ainda dá tempo. Seria dessa forma, divisão de tarefas iguais e por isso talvez não atrapalhasse tanto a rotina. Minha rotina realmente é frenética. Imagina. Meu marido também é policial. Nós ali daríamos um jeito dos dois dividirem a tarefa de igual forma. Você falou uma coisa muito importante com relação à rede de proteção. Né? A rede de Criar apoio, uma rede né? de apoio ali em torno daquela família, daquela mãe que tem tanta necessidade de trabalhar. E hoje nós temos que pensar que nós estamos numa posição privilegiada. Né? Total. Nós estamos numa situação privilegiada e que existem 90% das mulheres que têm filhos e que dividem essa dificuldade entre o trabalho e a maternidade. Muitas não têm marido, muitas não estão mãe solteira, com marido, acho que é a maioria, né? São engravida mães cedo. solteiras, não, mas são mães solo, Solo. né? São mães solo e enfrentam uma dificuldade muito grande, né? Para poder trabalhar e cuidar dos seus filhos. Às vezes tem que deixar os seus filhos em casa sozinhos, como a gente vê vários casos aí, já vimos vários casos, em casa para poder trabalhar. Né? Então, na verdade, nós temos que pensar em tudo isso. E a sociedade tem que cada vez mais estar voltada para a necessidade de existir rede de apoio para essas mulheres. Sim. Justamente para facilitar isso. Pode entrar só numa pequena polêmica? O que você falou realmente é a realidade. Por isso que é necessário que a gente eduque e conscientize. Sim. O filho ele tem que vir com muita responsabilidade. Não é um susto, uma relação sexual. A mãe vem solo, ela tem que realmente sacrificar toda aquela situação, porque não foi algo que ela esperava. Tem que ser programado sim, a família tem que vir de uma certa forma, com uma estrutura emocional ali de quem vai receber, né? Você não concorda? Com certeza, né? Sim, eu concordo. É algo que vai além. A gente está lidando com a realidade seria o pragmática. ideal, Nós né? estamos lidando com uma questão Pragmática, ideal, real. pragmática. Porque, na verdade, hoje nós temos uma sociedade já aí estabelecida, né? E quando a gente fala em maternidade e trabalho hoje, o que a gente encontra em termos de dificuldade é isso. E a né? gente vê também as meninas sendo mães muito mais cedo hoje. E é por isso tendo que é relação importante. sexual com 12, 13 anos. Muito A gente cedo. precisa Não é relação fomentar. sexual, isso aí é estupro de vulnerável. Exato. Isso aí é crime. Abaixo de 14 anos, relação sexual independe Da situação. se o parceiro que está tendo relação sexual também é menor, é crime. Mesmo se os dois tiverem consenso, Mesmo doutora? consenso. Não existe consenso com menor de 14 anos. Entendi. Por isso que a gente fala que é um estupro de vulnerável. Então aí A fica violência pior ainda a é situação, presumida, né, doutora? Porque é uma ausência de condições de anuir para a prática sexual. Tudo bem, tem a criança de 13 anos e um de 17. Não praticou o crime porque não é maior, mas praticou o ato infracional de estupro de vulnerável. Uau, então E fica é legal pior ainda o fomentar negócio, isso. né? Eu acho que o jeito de mudar a sociedade é falando sobre. A gente não pode colocar para debaixo do tapete aquilo que não condiz com a nossa realidade. Não é a minha realidade e acredito que não seja de vocês, não seja da Bárbara, mas a gente precisa olhar para essas pessoas que já vivenciam essa realidade difícil e muito desafiadora e dizer: vocês precisam de uma rede de apoio, sim. E para a garota que não tem estrutura emocional e familiar para lidar com essa situação, é preciso também que ela seja orientada a se proteger e a se programar para uma situação seríssima que vai perdurar por sua vida toda. Então a gente tem que falar sobre isso. Porque as relações de trabalho em sociedades como a nossa,
extremamente voltadas para o capitalismo, Aham. a mulher fica cada vez mais vulnerável. Exatamente. Cada vez mais vulnerável, porque ela não tem. Sim. Doutora, pega o microfone, por gentileza. Esse microfone da Raquel, que eu acho que deve... pode deixar aí. Isso, por favor. Então, retomando, nas relações de trabalho extremamente agressivas, como são as nossas, numa sociedade capitalista, o que essa mulher enfrenta? Não ter o lugar onde deixar o seu filho. O governo não dispõe de espaços de creche suficiente para essa mulher colocar o seu filho, enquanto ela precisa trabalhar. Se ela trabalha num trabalho doméstico na casa de uma pessoa, ela não pode levar o seu filho porque ela tem que trabalhar. Então, nós temos N situações, e no direito a gente enfrenta isso diariamente, tanto na Justiça do Trabalho quanto na família. Então, nós temos que entender que, na verdade, nós temos que mexer com essa estrutura social para poder possibilitar que a mulher consiga trabalhar e ser mãe. Que é um desejo que ela tem. Exatamente. Bom, a gente precisaria aí de um programa inteiro pra gente falar desse assunto, né? Porque realmente são muitas opiniões, são muitas coisas que a gente poderia falar, mas maravilhoso, gente. Tô amando. Obrigada mesmo pela presença, por tudo que vocês estão falando aqui. Acho que tá sendo super enriquecedor. Meninas, antes da gente entrar no nosso próximo tema, a gente quer mostrar um pouquinho de vocês aqui. Vocês sabiam? Michele Petri, que é jornalista. Vamos mostrar umas fotinhos da Michele? Conta pra gente aí, Mi. Ai, que linda, meu Deus. Aniversário desse ano, eu fui surpreendida. Foi tão gostoso. Festa fazer surpresa? 40 anos, né? E aí, eu queria fazer uma super festa. Mas eu fui sequestrada pelos meus filhos e meu marido e nós fomos para um hotel incrível, passar um final de semana grudados. Esse foi sequestro aí não pode dar prisão, hein doutora Raquel? Esse sequestro é bem-vindo. Esse é o sequestro do amor. Esses são os amores da minha vida, Arthur São seus e Caterine, filhos. Meus lindos. Gente, Nesse momento a gente estava na hamburgueria do Nico, inclusive amigo da nossa querida delegada. Verdade. E aí mais essa foto quem fez, né? Isso, no Ipiranga. Essa foto quem fez foi o Arthur. Ele ama me fotografar. Sério? E ele faz fotos lindas. Eu adoro as fotos que ele faz. Tem uma veia artística, né? Puxar pra mãe, Super né? talentoso. Não tem jeito. Meu É amor gostoso Deus. a gente ver um pouquinho da nossa história, né? E é Como legal a gente se enxergar na ótica do outro, né? O quanto o Arthur, ele é agora goleiro sub-13 de um grande time. Olha! Super legal, muito orgulho. E Caterine disse que quer ser presidente do Brasil. Meu voto já é seu, Sonhos Caterine. pouco ousados, né? Isso que dá em empoderar as meninas de hoje. maravilhoso. Acho ótimo. Bem que Tem você que falou fazer- que ela é uma mini poderosa. Ela né? ela é. Vai se tornar uma grande poderosa. E ele também, eles são muito lindos. incríveis. Perfeito, parabéns aí pela Obrigada. família maravilhosa. Obrigada. E a gente também tem foto e tem vídeo da Raquel. Vamos lá, vamos ver aqui comigo, por favor. Olha aí, Raquel, conte-nos. Isso aí no Serviço Aerotático de São Paulo, no setor, né, no SAT. Uhum. É aqui no Campo de Marte, pertinho. Olha, é do lado mesmo, é verdade. E aí você não pilota não, né? Não. Não, né? Não. Porque a gente já trouxe. Semana passada tinha piloto de avião aqui, tá? Ai, nossa, deve ser demais, mas não tenho essa habilidade. Olha aí. Aí eu tô numa audiência pública na Câmara dos Deputados Federais, em Brasília. Tá. Aí eu acho que eu estou defendendo o Estatuto da Vítima. Você estava poderosa aí nessa foto, hein? Olha essa então. Gente do céu. Essa eu estou posando por posar. Você recebe muitas cantadas, Raquel? Você acredita que não? Não. Não. Os homens têm medo de chegar perto, será? Por você ter esse poder assim? Não sei, eu não recebo não, mas eu tive um caso de criminoso, só fui descobrir que estava sendo perseguida através das redes sociais quando esse criminoso ligou lá no escritório, no Sindicato dos Delegados de Polícia, secretárias atenderam. Em um primeiro momento já percebi que era algo estranho.
No mesmo dia, já identificamos, só que a justiça é morosa e lenta. Houve uma morosidade no sistema de justiça pelo Poder Judiciário e que demorou aproximadamente 3 meses para o mandado de busca e apreensão ser deferido. Sendo que ele enviava armas, falava que ia me matar e outros crimes hediondos ele falava nesses. Onde ele está, saiu pela porta da frente. Após ouvir o depoimento. Meu Deus. Mas aí você mostra essa foto pra ele. É um vídeo. Vamos ver o vídeo. Olha aí, ó. Atirando. Não brinca com ela não. Não brinca não, que a mulher é poderosa. Mas é uma profissão deve ser muito legal também, né? É dinâmico, você não tem rotina alguma. Cada dia é uma... A doutora, como ela participou quase, foi uma policial. Ela é verdade, uma policial dos bastidores, né, Selma? Policiais, ela sabe muito bem que é dinâmico. Você tá achando que você vai respirar e sentar, daqui a pouco acontece alguma coisa e te toma de assalto. Uau! Então a Selma também. A gente quer ver fotos da Selma, nossa advogada aqui hoje. Olha lá, Selma tá onde aí nessa foto? Fala no microfone, Selma, por favor. Eu estou na minha sala, eu tô posando com uma jaqueta, com uma blusa que um amigo fez pra mim. Que legal. Foi na pandemia, não? Foi, né? A gente fez muita foto em casa na pandemia, né? Olha o sorrisão! Essa daí eu tô no escritório, né? E também, ó, a minha máscara, né, no braço. Foi nossa companheira. Para poder também fazer uma foto para a rede. Muito legal. E mais uma foto aí com diploma. Escritório também, lá no meu escritório. Aliás, 2 anos encerrada dentro do escritório. Né? Uau, hein, gente? Foi 2 anos complicados, né? Mas tá super feliz. Vamos ver o vídeo. Reflexões da caminhada. Você tá ouvindo? Olha, você consegue ouvir? Então, quantas vezes você parou para ouvir alguém? Ou ouvir a si mesmo? Por que não? Você sabia que isso é muito importante em qualquer situação? Isso nos ajuda a entender o outro e a nós mesmos. Pensa nisso. Não é apenas uma caminhada matinal. Esse vídeo bem caseiro, mas é foi gostoso. feito lá no Jardim Botânico, né? Eu moro ali próximo do Jardim Botânico. Ai, que delícia. E eu faço caminhadas lá pelo Rio de Janeiro? Não, aqui. Aqui em São Paulo, Aqui em São Paulo, e eu faço caminhadas pela manhã. E eu tenho uma empresa que trabalha com mediação, né? Mediação de conflitos. Então eu costumo fazer pequenos vídeos, assim, dando alguns toques para as pessoas, né? Para elas se ligarem, que elas têm que ouvir o outro para poder entender o seu problema. É bem legal, tem sido bem aceito. Não é apenas uma caminhada matinal. Não, é com trabalho. Né? Não é só um rostinho bonito, tem muito QI aí, viu, gente? Muito bom, gente. Olha, mulheres incríveis, mulheres aí com histórias lindas para vocês acompanhar. Já elas vão passar a rede social pra gente seguir todas elas, pra gente acompanhar dia a dia, que eu quero ser amiga de vocês, viu? Já vamos ser best friends. Vamos, gente, pro nosso último tema aqui hoje da nossa mesa. A gente vai falar um pouquinho sobre vulnerabilidade, gente. A gente até, né, a Selma já até trouxe um pouquinho aqui antes, né, pra gente esse tema, mas agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. Já vou começar com você, Selma, porque eu sei que você lida muito, né, com esses casos de família. E a gente viu que na pandemia foram 2 anos onde violência doméstica teve um boom, assim, absurdo, né? O feminicídio, tudo teve aí um crescimento muito grande, né? A mulher, ela ainda sofre uma vulnerabilidade muito grande. Acho que nessa pandemia foi muito mais, né? Nessa pandemia, inclusive, nós temos estudos já feitos, né, mapeados, que a violência doméstica, ela aumentou sensivelmente. Não só com relação contra a mulher,
mas também contra o idoso e também contra as crianças e também contra os animais. Uau. Infelizmente, nós tivemos um boom aí de questões violentas que aconteceram principalmente em condomínios, né? Tanto é que nós temos hoje uma lei, né? Nós temos uma lei federal que pune, né, os crimes cometidos contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, contra animais em condomínios especificamente, inclusive com posição do próprio síndico, né? Com uma questão de falar com o próprio síndico para que ele resolva a situação. E essa questão da vulnerabilidade, a pandemia, ela trouxe isso. Né? Ela fez com que as pessoas ficassem mais presas dentro do seu ambiente, né, de convivência, e não conseguiam sair e falar com outras pessoas. Teve a sua forma de ação muito mais reduzida. Então, aumentou muito a vulnerabilidade até a fobia social da também, família, né? de uma forma integral. No direito de família, nós tivemos muitas separações, muitos divórcios. É verdade. Bem colocado. Subiu o número viu, de Selma? divórcios, inclusive. Subiu o número de divórcios, subiu o número de mediações envolvendo casais. E no próprio consultório psicológico, de psicólogos também, aumentou o número de atendimentos a casais. Então, nós tivemos aí uma perda bem grande e agora nós estamos tentando retomar para fazer com que essa realidade volte a ser transformada, que nós já tínhamos conseguido isso um pouco antes da pandemia. Estava começando, né, a ter um olhar mais... mais agudo, mais especial. Agora, depois da pandemia, nós vamos ter que usar essas ferramentas de pesquisa justamente para poder modificar esse cenário. Doutora Raquel, no âmbito aí da parte policial, né, os feminicídios também aumentaram um absurdo, né? Durante a pandemia, acredita-se que os crimes de violência contra a mulher tenham aumentado. Porém, os relatos e as denúncias e estatísticas oficiais não correspondem ao que a gente acredita que tenha ocorrido. Pode ser que tenha havido um grande número de subnotificação, ou seja, cifras negras, as mulheres não conseguiram denunciar, mas isso está correto. Os feminicídios, em contrapartida, aumentaram de forma exponencial. Talvez as mulheres não conseguiram denunciar e já foram mortas antes. É a triste realidade. Mas falando em vulnerabilidades, eu acredito que a maior vulnerabilidade em todos os aspectos é a vulnerabilidade emocional, principalmente das mulheres quando elas estão inseridas num relacionamento criminoso. Não é nem abusivo. No meu entender, é criminoso. Porque muito se discute que aquela mulher ela está refém por economicamente ela estar refém daquele relacionamento. Insegurança econômica, Mas não é, doutora? não é. Muitas ainda sustentam aquela família, o que deixa aquela mulher presa no relacionamento abusivo, que o ciclo, vocês sabem qual é o ciclo do relacionamento abusivo? Fala pra gente, ele se inicia na lua de mel. Todo aquele que tenta conquistar uma mulher, todo aquele que é um agressor, ele não inicia um relacionamento agredindo aquela mulher. Logo após vem a fase da tensão. Aquela mulher, ela está em um relacionamento praticamente pisando em ovos. Está tensa, está amedrontada. Quem nunca teve alguma amiga ou nunca passou numa situação em que você ficou desesperada porque não respondeu o telefonema, com medo ou de que aconteça alguma coisa ou que ele termine um relacionamento, por exemplo. Verdade. Isso é uma fase de tensão. Após essa é a fase da explosão. São os crimes propriamente ditos. Aqueles crimes de palavras, aqueles crimes de pequenas lesões corporais, as mais graves, até aquela mulher falar, chega, não quero mais esse relacionamento, não quero romper. E aí o que acontece? Aquele agressor, ele vai iniciar ser o príncipe encantado da fase da lua de mel. E como aquela mulher está inserida em um relacionamento em que sentimentalmente ela já está refém, é muito difícil ela dissociar que aquele não é o cara que a ama, aquele é um agressor, é um criminoso. Então a vulnerabilidade emocional, ela fica muito mais fragilizada, e a gente vê vários relatos e vários
documentários, inclusive, falando do quanto a pessoa vulnerável ela pode ser explorada, inclusive economicamente. A gente viu aquele golpe do amor, em que o principal alvo é a vulnerabilidade, as pessoas que estão emocionalmente vulneráveis. Aí eu acho que entra também a vulnerabilidade social, que entra com a mulher, ela tem uma insegurança financeira, onde ela acaba ficando presa ali dentro do relacionamento por ela precisar financeiramente. Não, muitas vezes ela sustenta a família. Muitas vezes ela trabalha o dia inteiro, ela põe o dinheiro naquela família, ela apanha e aquele marido ainda atrai. O que faz aquela mulher estar ali não é necessariamente a vulnerabilidade dependência econômica. Emocional mesmo. É então. emocional. Eu acho que estereotipar uma relação nos leva a um caminho muito desigual, né? Porque a gente não sabe exatamente onde isso inicia. Esse é um ciclo muito interessante que a doutora falou, mas eu realmente concordo plenamente com a vulnerabilidade emocional. E é por isso que a neurociência prova que as afirmações positivas podem ser ciclo de salvação para muita mulher. A gente pega uma mulher, Bárbara, que na pandemia já tinha um casamento em estágio de erosão conjugal, que era muito comum, e essas duas pessoas passam a coexistir num ambiente com foco no lugar errado, com a iminência da morte. Porque no começo da pandemia, o que muita gente pensava eu não fiz nada da vida, eu tô vivendo uma vida que não faz sentido para mim e eu vou morrer. E aí, com essa iminência da morte, as pessoas se desesperaram. Algumas foram para agressão, muitas delas, outras se retraíram e entraram no que a gente chama de ciclo das síndromes do século XXI. Ansiedade, pânico, depressão, estresse, né? Muito estresse. E dentro desse espectro do desequilíbrio emocional associado a uma síndrome do século XXI, as pessoas tendem elas explodem na relação, ou elas permitem que os outros explodam com ela. Ou elas são pessoas que são protagonistas de uma violência, no caso de elas, né, proferirem essa violência, ou elas são vítimas dessa violência. E para evitar que isso aconteça, qual que é o início desse fio da meada? É a gente pegar o emocional e tratar o emocional de um jeito efetivo, neurocientificamente comprovado, que vá fazer com que essa mulher performe bem com ela primeiro, para que ela tenha condição de então oferecer uma performance saudável para o outro. Mais uma vez, eu quero convidar as pessoas a conhecerem My Vibes, que é um aplicativo que cuida apenas de afirmações positivas para relacionamento, para vida financeira, para a vida maternal, para a vida profissional, enfim. Você tem condição de ensinar o seu cérebro a te mostrar aquilo que você quer realizar sem nenhum estresse, com facilidade, porque uma vez dada uma ordem para o seu cérebro no seu nível inconsciente, ele tende a corresponder apenas àquilo. Ele não desvia o olhar para outras coisas que vão atrasar o seu processo. E aí, não havendo atraso, havendo resultado, a chance de você desmoronar por conta de um emocional desequilibrado é mínima. Então eu acho que as pessoas têm sim que cuidar do seu emocional, as pessoas têm que se olhar e têm que enxergar ali qual que é o foco do problema e tratar não o paliativo. Sim. A gente é convidado a tratar o paliativo. Vamos tratar o problema. Fundo, né? Eu gostaria só de concordo com as meninas, tudo que está sendo colocado faz parte desse cenário da vulnerabilidade. Agora eu gostaria de pontuar também a questão da vulnerabilidade social, porque não dá para entender nenhum tipo de vulnerabilidade sem entender que ela está dentro de um contexto social. Exato. Hoje nós estamos enfrentando uma questão habitacional, por exemplo, para citar uma apenas, né? Uma situação de vulnerabilidade habitacional onde as pessoas estão morando na rua, debaixo de viadutos, dentro de ônibus, dentro de carros com famílias inteiras. Cresceu muito o número de moradores, né, de rua. Muitíssimo número de moradores de rua. Há casos, inclusive, tem uma associação de moradores em situação de rua, ali na Liberdade, Sim. que eles acabam fazendo um mapeamento ali pela região, e eles veem, assim, por exemplo, pessoas que moravam em um quarto e cozinha, mulher, marido, 3, 4 filhos, foram para a rua porque não perderam o trabalho formal. Então não tem condição de ter um trabalho formal e não tem condição de tocar a vida. Acabam
recebendo acabam pegando barracas de rua, toda essa sorte de materiais, né, que a gente encontra na rua e indo para a rua. Então, a questão da vulnerabilidade social, ela faz parte de todo esse cenário que nós estamos falando, porque ela compõe. Você acha que não há brigas entre marido e mulher numa situação dessa? Com a pessoa morando na rua? Existe. Não há feminicídio numa situação como essa? Sim, existe. Então, a grande questão é nós temos que voltar o olhar para as políticas públicas sociais. Sem esta política pública, você afeta todo o resto, todo o cenário, todo o tecido social e acaba desembocando aqui com a delegada, na justiça. Sim. E nós estamos apenas apagando o incêndio, né? E ainda apagando com palha, né? Com palha, porque não acaba. Enxugando gelo. Não é? Enxugando assim, gelo, enxugando né? gelo. É um lado que a gente tem que olhar mesmo para essa questão social, que a gente está vivendo um momento difícil, né? Um momento em que a gente vê muita gente perdendo o pouco que tinha. Já não tinha muito e ainda está perdendo. Graças a Deus a gente agora está, né, começando a engrenar, as coisas estão começando ali. A gente está com o narizinho para fora ali, né, na água, vamos dizer assim, né, mas ainda existe um trabalho muito grande a ser feito, né, e nós, como mulheres que temos essa voz, que podemos alcançar lugares, nós temos essa responsabilidade, né, de estender a mão e de fazer a nossa parte, né, nesse sentido, principalmente social, que eu acho que é muito importante. Exatamente, né? Eu acho que a nossa participação na vida pública, não apenas como vereadora, deputada, né, nesses cargos políticos. Eu acredito que nós, na nossa comunidade, nas nossas associações de bairro, nas nossas escolas, né, toda a sorte de equipamento social que nós tenhamos, nós precisamos participar. Nós precisamos dar esse olhar para poder também contribuir com o poder público para que esse cenário comece a mudar. Eu queria fazer uma ressalva aqui, porque eu não seria transparente se eu deixasse esse assunto passar. Eu concordo plenamente com todo esse olhar social que a gente deva. Acho que é uma responsabilidade de todo cidadão que de alguma forma performou bem e tem uma condição de olhar para o próximo, né? E de oferecer essa mão, estender essa mão. Mas a gente precisa entender também que a gente precisa tratar o problema na raiz do problema e não no resultado do problema, né? Quando a gente você que é mãe vai entender o que eu quero dizer, a gente está alimentando um filho, você tem condição de, quando ele diz eu tô com fome, de oferecer qualquer alimento a ele. Mas, se você quiser que esse filho tenha uma saúde legal, você vai priorizar os alimentos que você sabe que vão ser importantes para esse crescimento. Não só para saciar a fome, mas para garantir que essa criança cresça saudavelmente bem, certo? É igual. A gente precisa olhar para o emocional das pessoas a fim de que elas se autorresponsabilizem pelos resultados que elas têm na vida. Gente, isso é sério, isso é polêmico, isso gera uma comoção de eu concordo e uma comoção de não é verdade, eu não escolhi morar na rua, eu não escolhi ter essa realidade. Escolheu. E não sou eu que estou dizendo. É a física quântica, é a neurociência, é o que a gente estuda já há muito tempo e que começa a emergir para que nos ajude a performar melhor na vida. Então, sim, essas pessoas precisam de ajuda, sim, a gente tem que ter esse olhar, mas a gente também precisa cuidar do começo. Vamos cuidar das crianças, ensiná-las que com um pensamento, com um sentimento, com ação, elas podem ganhar o mundo. E aí a gente não vai precisar cuidar dessa criança porque ela jamais vai entrar numa situação em que ela esteja vulnerável, não vulnerável nesse sentido, de resultado de crenças que a levaram para isso. Eu só vou discordar de você, porque trabalhando diretamente na porta de entrada do sistema de justiça criminal, e de uma forma muito correta, ela falou que quando nada deu certo nas células, sejam elas as esferas familiar, sociais, educacionais, elas vão acabar numa porta de uma delegacia de polícia, e muitas vezes, de forma triste, eu tenho contato com uma realidade que nos entristece, que é a realidade
da nossa São Paulo, do nosso estado de São Paulo, da nossa cidade, e a gente vê que muitas pessoas elas não escolheram morar onde elas moram. Eu trabalhei em delegacias nas periferias das cidades, da cidade aqui de São Paulo. É uma realidade assim realmente completamente que nos revolta o quanto o investimento em gastos são colocados de forma equivocada, que a falta de implementação de políticas públicas faz com que muitas pessoas não tenham acesso à água, a saneamento, não tenham acesso à educação, e são dinheiro nosso, e principalmente as pessoas não têm acesso à segurança pública. Hoje todos nós estamos inseguros, não conseguimos mais andar com o celular numa avenida movimentada da cidade de São Paulo, e não é por culpa dos policiais. O criminoso, o ladrão que matou um inocente trabalhador de 20 anos foi pego rapidamente pela polícia. Só que a polícia ela trabalha com déficit que supera 15 mil policiais por falta de estrutura de quem? Do governo, que não investe na segurança da população. Então, dessa forma, a falta de olhar do governo na implementação de políticas públicas faz com que a desigualdade social ela fique cada vez mais latente. E eu posso afirmar, as pessoas não escolhem estar no polo inferior da desigualdade social. Claro que não é uma escolha consciente. Esse é um assunto e que inclusive não é levantado por mim, é levantado pela física quântica, pela neurociência e pela performance emocional e espiritual e neurocientífica que a gente tem, e aí para todos lerem, para todos se aprofundarem, é um assunto que inclusive a gente conversava, né, Bá, nos bastidores, é um assunto muito interessante. E eu acho que conscientemente ninguém faria essa escolha, de fato. E para quem trabalha com isso tão de perto, deva ser difícil de ouvir. Mas eu sei que a gente tem autorresponsabilidade em absolutamente tudo. E claro, isso não nos exime de ter um olhar generoso e de querer cuidar dessas pessoas. Claro que sim, mas eu acho que a gente tem essa responsabilidade de ensinar as pessoas a pensarem corretamente, a se cuidarem emocionalmente e a performarem de um jeito que o resultado delas condiza com os sonhos conscientes que elas têm. Porque quando a gente não cuida do inconsciente, ele protagoniza a cena e nem sempre de um jeito saudável ou positivo. Então, inclusive, na esteira de exatamente isso que você está falando, tudo isso só pode vir por intermédio de política pública. Concordo plenamente. Não existe, porque nós podemos falar em física quântica entre nós. Nós não podemos falar em física quântica numa sociedade que está absolutamente jogada no mais Concordo. Então, a gente tem que entender que a política pública ela é o fundamento de qualquer sociedade. Qualquer sociedade. Isso é verdade. As duas opiniões, elas são super plausíveis, né? Aí cabe você que está em casa escolher qual você quer, né? Levar aí pra tua casa, pra tua vida, mas maravilhoso. Gosto assim, gente, que a gente vai falando e é muito legal porque a gente se respeita e é isso que é, né, ter opinião e a gente ter a tal da sororidade que a gente falou no primeiro. Foi um turbilhão, hein? Amei. Eu quero agora agradecer as minhas convidadas aqui hoje no Elas em Foco. Eu já quero que vocês deixem aí as considerações finais de vocês, os contatos que a gente... Já falei pra vocês, né? Quero ser amiga de vocês. Então, eu vou seguir todo mundo lá. Então, vamos começar aqui da Michele, Raquel e depois a Selma, por favor. Obrigada, Bárbara, Renato. Obrigada a todos vocês. Foi incrível. Eu acho que as pessoas tendem a ganhar muito, né? Com divergentes opiniões, sempre dadas com o mesmo fundamento, que é ajudar você a ter uma vida melhor e a ter uma vida mais leve. Quero convidar novamente vocês a conhecerem o aplicativo www.myvibes.club. Lá você baixa, é gratuito, isso vai mudar a sua vida. Me sigam no Instagram, @mipetri com 2 T's, e eu me coloco à disposição para ajudá-los da forma que eu puder. Me escrevam sobre empoderamento, sobre sororidade, mas acima de tudo sobre cuidados emocionais. Vamos trocar ideias para que a gente não precise cuidar do resultado, a gente cuide da premissa. Obrigada, muito obrigada, Michele. Doutora Raquel. Foi uma honra participar desse debate, aprendi bastante. E gostaria de deixar o meu Instagram, delegada Raquel, @Raquel Galinatti com 2 L's. E é sempre importante, né, que a gente discuta assuntos que muitas vezes eles ficam escondidos. Não, com certeza. Doutora Selma, por favor. Olha, eu quero agradecer imensamente o convite. Eu acho que nós trocamos muito
aqui nessa mesa hoje, nessa tarde. Foi muito bom, os assuntos todos muito importantes, principalmente para o pessoal de casa que muitas vezes não tem muito acesso a isso. Eu basicamente eu sou advogada e basicamente trabalho com mediação. O meu foco é mediação de conflitos, gestão de conflitos. Eu quero resolver problemas fora do poder judiciário. Eu quero dar poder às pessoas, às famílias, a quem quer que seja, para resolverem os seus problemas por si próprias. Então, a minha missão hoje é fazer com que a mediação ganhe cada vez mais espaço. A minha rede social é Instagram, Sena Mediação _, e estou esperando lá vocês para a gente falar sobre tudo que a gente pode resolver sem a influência do Poder Judiciário. Muito bom! Gente, amei. Voltem sempre, já estão aí mais do que convidadas para voltar numa próxima, tá bom? Pra gente falar um pouquinho mais de cada uma. Espero que vocês tenham gostado e tenham se sentido em casa, porque a gente recebe todo mundo aqui com muito carinho.